Então vamos lá, gente. Por favor, tomem os seus lugares. Nós vamos dar início, sequência nesta tarde, apresentando a mesa redonda com o tema O Futuro da Indústria de Instrumentos de Medição. Bom, já como moderador, que já está aqui, é o professor Celso Scaranello, presidente executivo da Remesp, e como principais CEOs das grandes indústrias nacionais, respondendo às questões importantes, eu convido para essa mesa redonda o senhor Paolo Fiorletta, diretor da Divisão de Óleo e Gás Metroval Controle de Fluidos Limitada. Já apresentando, Paolo é engenheiro mecânico, diretor da Divisão de Óleo e Gás da Metroval Controle de Fluidos Limitada, empresa em que atua há 36 anos. É vice-presidente do Conselho de Óleo e Gás da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, e diretor de fabricação da ABM, Associação Brasileira de Engenharia Industrial. Convido agora o senhor Ricardo Rodrigues, diretor da área de negócios de veículos comerciais e Aftermarket Continental. Apresentando, Ricardo é o executivo formado em Engenharia Elétrica pela Unesp e com mestrado na Alemanha. Iniciou sua trajetória na empresa há 17 anos. Depois de ter atuado em diversas áreas como desenvolvimento de negócios, vendas, gestão de operações e servindo diferentes clientes, inclusive com a atuação internacional durante delegação de 2 anos na Alemanha. Atualmente, ele lidera os negócios de veículos comerciais, aftermarket e soluções da mobilidade na Continental. Bom, convido agora o senhor Ricardo Sampaio, presidente do COIMA. Apresentando, Ricardo é administrador de empresas, possui MBA em Gestão Estratégica, é executivo com mais de 35 anos de experiência em empresas multinacionais e nacionais como Deloitte, Bridgestone, Delphi, Emicol, Tapetes, São Carlos e Coima. Atuou nos segmentos de serviços automotivo, eletroeletrônico, têxtil e atualmente no agronegócio. Possui mais de 30 anos em funções de liderança nas áreas de auditoria, controladoria, administração, finanças, operações, recursos humanos, marketing e vendas, dentre outras. E, finalizando, convido o senhor Luiz Eugênio Jung, CEO de Balanças Saturno. Apresentando, Luiz é formado em Administração de Empresas pela Universidade Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Possui MBA em Finanças Empresariais pela Fundação Getúlio Vargas. Sua trajetória profissional abrange experiência em entidade de empresa familiar na FBN Brasil, Family Business Network, e uma construção de carreira e aprendizado dentro da Saturno. Atualmente exerce a função de CEO da empresa com o objetivo de estruturar a governança corporativa e desenvolver equipes de alto desempenho. Bom, sejam bem-vindos. A palavra é sua, professor. Obrigado, Patrícia, pela apresentação. Queria dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados, CEOs, para esse diálogo, né, muito franco sobre as atividades de metrologia legal. Então eu tenho aqui ao meu lado direito o Ricardo Rodrigues, da Continental Corporation, Continental Automotivo. Temos também ao meu lado direito, um pouco
pouco mais na extremidade, o Luiz Eugênio Jung, Balanças Saturno, né? Muito obrigado pela presença aqui. Tem o nosso Paulo Fiorletta, da empresa Metroval, aqui à minha esquerda, e pouco mais à esquerda nós temos o Ricardo Sampaio, da empresa Coima. Bom, a Remesp agradece a presença de todos, né? A gente tem, tradicionalmente, nos nossos eventos, as várias edições do Metro Saúde, a gente tem convidado CEOs para falar um pouco da empresa e das suas questões importantes, que envolvem o dia a dia, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista técnico. Então, a dinâmica dos nossos trabalhos aqui, eu vou apresentar uma pergunta que vai ser geral para cada um deles, né? E depois nós vamos ter uma pergunta específica. E eu vou pedir para que cada um contextualize um pouco sobre o ramo de atividade de cada empresa, só para que vocês entendam quem são as pessoas que estão aqui hoje nos proporcionando e compartilhando um pouco da experiência de cada um nesse mundo da metrologia. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para todos eles vão responder a mesma questão, é: como vocês veem a evolução da metrologia legal nos próximos anos, especialmente com as mudanças econômicas já previstas para o Brasil e a necessidade crescente de inovação? Essa será uma pergunta que cada um vai responder aqui na ordem que eu vou estabelecer. Como eu disse, antes de responder essa pergunta, vocês vão falar um pouquinho do negócio de vocês, da empresa de vocês, para que o pessoal, a nossa plateia, conheça, vamos dizer. Eu tive o prazer de conversar com cada um deles, tem experiências fantásticas aqui nessa mesa hoje. Então, eu vou abrir a nossa conversa em ordem alfabética. Então, eu vou pedir para o Luiz Eugênio Jung, que está aqui à nossa esquerda, para que fale um pouco da empresa Saturno, para que depois responda aquela questão que eu propus. O Luiz, a palavra é sua. Bom, primeiro, obrigado pelo convite e poder participar aqui com grandes profissionais. Sou o Luiz Eugênio, da Saturno. Somos uma empresa familiar. Já estamos há 40 anos no mercado. Ficamos a nossa fábrica em Canoas, no Rio Grande do Sul, um estado que sofreu um pouquinho esse ano aí devido às enchentes. E nós atuamos em todo o Brasil, mas principalmente em regiões onde o agronegócio é mais forte, nas regiões agrícolas, com nossos principais produtos, né, que são as balanças rodoviárias e balanças de fluxo. Também atuamos bastante com sistemas de automação para controle de pesagem e de fluxo de veículos, né, dentro das unidades. Então, o contexto um pouco da empresa é esse. A gente agradece de estar participando e compartilhar aqui as experiências e aprender bastante, né, com as pessoas que têm muito tempo aí de chão. E respondendo, já dando início à questão da pergunta, né, o que a gente vê e hoje a gente pôde assistir, que impacta bastante, principalmente eu vou puxar um pouco, né, a brasa mais para o pessoal de balança, que é a questão hoje o quanto a demanda pelos serviços e as inovações e o nível de exigência dos clientes em relação a tempo de respostas numa intervenção técnica, deixar o equipamento em funcionamento em operações críticas, o quanto isso necessita algumas mudanças em algumas normas, porque hoje, em termos de inovação e tecnologia, a gente teria, acredito que todas as empresas têm hoje, com a entrada das tecnologias, e hoje elas estão cada vez mais acessíveis, né, da gente poder, inclusive, fazer algumas intervenções remotas em alguns equipamentos, mas devido à nossa portaria, nosso regulamento, a gente tem ainda
questões de lacres físicos e também para ter uma intervenção de calibração lacre que a gente tem que abrir o equipamento e romper esse lacre, né? Fiquei feliz em assistir ao vídeo ali, conhecer ao projeto da questão do lacre, do palma da mão do Inmetro, mas eu acho que esse pontapé inicial ele deve ser pensado e fazer uma avaliação de... hoje nós temos certificados digitais, nós temos, né, assinaturas digitais, nós temos todas as documentações que a gente utiliza de forma digital. Então, por que não avançarmos na questão de termos os equipamentos e acesso de forma digital também? Isso facilitaria não só a questão da inovação nos produtos e melhorar o nível de serviço, mas também na questão da fiscalização, né? Os dados de forma digitais eles são muito mais fáceis de serem acessados. Então, a nossa visão é um pouco em relação a isso e ficamos felizes porque o pontapé inicial a gente viu que foi dado em relação a isso, né? Obrigado, Luiz. Daqui a pouco ele continua, porque vai receber mais algumas perguntas aqui. Então, agora eu vou passar a palavra para o Paulo Fiorleta, da empresa Metroval, está aqui à minha esquerda, para que ele faça suas considerações iniciais. Boa tarde, pessoal. Eu tenho o prazer de conhecer alguns de vocês pessoalmente e já agradeço a atenção. Bom, a Metroval é uma empresa fundada em 1988, sempre voltada à medição de vazão de fluidos, especialmente na área química na época. A gente tinha tecnologia alemã e fornecer para as empresas alemãs de química, né? Aí nós adaptamos a medição que vinha com essa tecnologia, porque os alemães não eram muito voltados à área de óleo e gás, e a gente adaptou essa tecnologia à medição de óleo e gás. E, especialmente em 2000, com a portaria conjunta da ANP e Inmetro, esse negócio recebeu um impulso muito forte, e aonde veio em conjunto com a ANP e a metrologia legal do Inmetro, que foi criada para esse setor em 2000. Então, desde então, a gente trabalha muito enfaticamente na área de medição de combustíveis, não só no upstream, que é o óleo e gás offshore, mas também até onshore. É quase do poço ao posto, tirando fora o posto, a gente atua em todos os setores. Somos uma empresa de 240 funcionários, com uma matriz em Nova Odessa, estado de São Paulo, e uma filial em Macaé que atende a área de serviço, sempre na área de gestão metrológica, e com isso estamos sempre andando em conjunto com o IPEM, com o Inmetro, e sempre ligados à metrologia. Bom, respondendo à pergunta do Celso, como a gente vê a metrologia legal no futuro próximo e mais distante. A digitalização, né? Essa é a palavra que a gente enxerga como a única direção possível para que todas as nossas intenções de verificação e de auditoria sejam possíveis. Inclusive, nós já estamos trabalhando num software de auditoria remota para a gestão metrológica de sistemas de medição de vazão. Então, você faz o cadastramento, coloca todas as calibrações que você tem e o Inmetro ou a ANP fazem. Eles têm uma janela de auditoria, eles têm acesso a tudo, fazem auditoria, fecham, já saem com relatório sem ter que ir a bordo ou ir no campo para identificar tudo isso. Essa linha base para que você expanda isso para todas as atividades. A gente considera que o caminho único é a digitalização com seus selos eletrônicos e com as suas auditorias digitais. Se quiserem entrar em pormenores, podemos depois. Eu sei que não temos muito tempo aqui.
Eu lembro a todos que vocês poderão fazer perguntas, tá? Se quiserem ir preparando, ao final dessa rodada aqui, das 2 próximas rodadas, a plateia poderá se manifestar por meio de perguntas. Então agora eu agradeço a participação do Paulo e vou passar a palavra para o Ricardo Rodrigues, que está aqui à minha direita. Ele representa a Continental Automotivo e a palavra é sua. Obrigado, Celso. Boa tarde a todos e todas. Bom, primeiro sobre a Continental. A Continental é uma empresa alemã, é um pouquinho mais velha aí que a de vocês, 150 anos, um pouco mais que isso. A Continental, ela é subdividida em 3 grandes grupos. Vocês devem conhecer Continental por pneus. Então nós temos o grupo de pneus, temos o grupo que nós chamamos de Contitech, que atende a área industrial, atende também parte do automotivo, mineração, e temos a área automotiva, que é a área que nós atuamos, sendo a área automotiva mais ou menos metade da empresa Continental. Então, 150 anos no mundo. Aqui no Brasil, a nossa localidade mais antiga é onde nós ficamos, em Guarulhos. Ela completou recentemente 65 anos, ou seja, desde 1959. Nós produzimos produtos automotivos aqui em São Paulo. E o que nós... Aqui temos uma equipe de engenharia, ou seja, fazemos desenvolvimento de produto, equipe de vendas, desenvolvimento de negócios e produzimos aquilo que nós desenvolvemos. Que produtos que nós fazemos? Painéis de instrumentos nos veículos, esses displays centrais, onde tem um velocímetro, hoje sendo substituído pelos grandes displays. Esses são produtos core da nossa empresa, rádios, sistemas de multimídia e módulos de telemática. Inclusive, módulo de telemática é o que a gente tem mais desenvolvido recentemente, localizando produtos vindos de fora, tecnologia para e passo com o que tem de melhor aí no mundo. E o produto que é regulamentado, que são os cronotacógrafos, também produto desenvolvido e produzido na nossa planta em Guarulhos. A gente vem num caminho, em termos de produto, de um cronotacógrafo completamente mecânico, depois poderíamos chamar de um mecatrônico, que ficou aí um bom tempo no mercado, ainda está no mercado, que é um mecânico e eletrônico. E o primeiro eletrônico lançamos em 2012, o primeiro tacógrafo eletrônico, e recentemente lançamos um tacógrafo mais evoluído eletrônico, e ele deve fazer a substituição completa do portfólio de cronotacógrafos, ou seja, a migração completa para o produto eletrônico. A gente atende todas as montadoras, basicamente no Brasil, tanto de veículos leves, para os produtos que eu mencionei, exceto o crono, que é específico de pesados, e atendemos também todas as montadoras de pesados. Atuamos também na reposição, com peças nossas, peças desenvolvidas, que atendemos a montadora, atendemos também reposição, e trabalhamos com soluções da mobilidade, expandindo também o nosso portfólio e a nossa área de atuação aqui no país. E aí, indo para a pergunta, talvez eu volte um pouquinho em alguns pontos que eu anotei, que foram falados aqui hoje. As revoluções industriais, primeira, segunda, terceira, quarta, e que o caminho é inovação. O penúltimo era controle, o último inovação. Depois, a importância da metrologia no balizamento da concorrência e no atendimento adequado ao cliente final. E, obviamente, mencionado aqui pelas pessoas que falaram, como pelas perguntas, os problemas que os nossos ecossistemas, dependendo da nossa área de atuação, eles apresentam hoje. Então, a solução basicamente, já falada, digitalização, inovação, menos papel,
mais confiança, mais rapidez, mais agilidade. Se eu falar basicamente hoje do cronotacógrafo, o crono, ele vai para um posto de ensaio, ele faz lá o processo de certificação, os documentos são impressos, eles são enviados por correio aos IPENs, tem lá no IPEN os funcionários que olham os documentos, está tudo ok, emite o certificado. Acho que não preciso dizer que é um processo que precisa e pode ser a tecnologia disponível que ele possa ser melhorado. Imagine que isso, além de gerar um trabalho manual excessivo, que agrega pouco valor, papel, trânsito de veículo, ou seja, não contribui nada para o meio ambiente. Então, a inovação, a digitalização contribuem também para a descarbonização, porque eu preciso fazer o teste, o dono do caminhão precisa sair dali com o certificado dele. Olha, meu cronotacógrafo foi calibrado e ele está ok. Ele não pode esperar meses para receber o certificado de que o cronotacógrafo dele está ok. Extensão, conexão entre os sistemas, não só com o teste. Pensando aqui no Inmetro na palma da mão, o guarda na estrada, ele pode ter aqui na palma da mão, esse caminhão, placa tal, chassi tal, ele foi testado, estava ok, foi lá no posto de Pernambuco, esse posto é validado pelo Inmetro, o técnico que testou ele é aprovado pelo Inmetro. É isso que a gente precisa desenvolver. Então, o caminho da metrologia, inovação, digitalização e, certamente, isso vai melhorar a segurança, no caso do nosso produto, a segurança nas estradas. E quem não quer que melhore a segurança nas estradas, né? A gente já ouviu hoje também que a metrologia pode salvar vidas e a tecnologia pode nos ajudar com isso também. Muito obrigado pela sua intervenção, Ricardo. E para encerrar essa primeira rodada, eu vou passar a palavra para o Ricardo Sampaio, da Coima, que vai responder também a mesma questão. Ricardo, é você. Boa tarde a todos. Estou na Coima há 6 meses. A Coima, ela tem, acho que ela ganha no Brasil aqui, tem 73 anos. Ela iniciou suas operações lá em Dracena, continua em Dracena até hoje, e produzia no início da sua jornada carroças. Na verdade, começou com serviços de manutenção de carroças e foi evoluindo. Acho que a inovação estava no DNA dos donos desde o princípio, e foi evoluindo até chegar ao ponto de hoje fornecer para o mercado balanças rodoviárias com automação completas, e também o carro-chefe é a parte pecuária. Nós fornecemos um equipamento chamado tronco para alguns brete, é um tronco de contenção. Ele serve para conter o animal para que seja feito o manejo dele. O manejo é inseminação artificial, a vacina, vermifugo e todos os outros tratamentos que o veterinário precisa fazer. Ele coloca o boi numa posição estática em que se pode manusear o boi. E nesse tronco, nesse brete, também temos balanças para a pesagem de animais. Temos outros modelos de balanças individuais também para pesagem de animais. A empresa decidiu em 2022 fazer a profissionalização, uma empresa familiar. Eu sou o segundo CEO, o primeiro CEO ficou 1 ano, fez alguma evolução na gestão, e eu estou agora, a exemplo do pessoal da Saturno, com uma missão de profissionalizar a empresa, transformá-la numa empresa realmente de ponta, antenada com o mercado, antenada com as mais atuais práticas de negócio e de tecnologia. Com relação à pergunta, eu acho que o pessoal já falou tudo, e eu pego um gancho no seguinte: a digitalização é extremamente necessária para que a gente crie agilidade no processo. Porque novas aplicações, novas formas de medições ou exigências de produtos e formas de consumo vão surgir. E nós precisamos ter os órgãos reguladores bem antenados com isso, bem próximos da gente. Se a gente deixá-los no modelo arcaico, não vão acompanhar, nós vamos ter dificuldade no ambiente de negócio. Então, concordo plenamente com todo mundo com relação à digitalização, com relação a ter processos mais ágeis e confiáveis. Muitas empresas vão usar, com certeza, os recursos da metrologia legal para os seus próprios negócios de uma forma online, automatizada. Isso tem que estar refletido no ambiente de regulação. Então, eu acredito, sim, que toda essa
digitalização é extremamente necessária para ontem, porque novas tecnologias estão surgindo a cada dia. Hoje a gente já tem ouvido aí falar de pesagem em movimento, por imagens, coisas desse tipo que de alguma forma concorrem com os nossos setores, é alguma inovação que está vindo, mas está aí. Se não for regulado, e como é que a gente vai fazer para ter certeza de que isso está representando aquilo que o consumidor precisa? Então, nesse sentido, eu concordo e acho que é por aí mesmo. A inovação vai dar o tom de tudo. E por isso os nossos órgãos têm que estar também com essa velocidade. Muito obrigado, Sampaio. E assim encerramos a primeira rodada de perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para vocês na plateia. Alguém já tem alguma pergunta aqui para os nossos convidados? Levanta a mão. Nossa, eu gostaria que tivéssemos alguma pergunta. Ah, tem uma pergunta. Espera um pouquinho só. Peço que você aguarde para que a gente formalize essas perguntas depois da próxima rodada. Pode ser? Olha, é uma só ali. Nós precisamos de pelo menos umas 5. Vamos agitar, gente. Vamos colocar. Tem mais uma ali, olha ali. Mais outra ali. Já tem 3. Nós vamos fazer o leilão aqui daqui a pouco, com a presença de vocês 3 fazendo as perguntas. Desde já, obrigado. Então eu vou agora retomar o nosso primeiro participante, o nosso colega Luiz Eugênio Jung. É Jung que se lê? Jung, que não é nenhum psicanalista, né? Mas é uma pessoa que tem trabalhado muito pela metrologia legal. A gente já conversou bastante. Então, Luiz, eu vou fazer uma pergunta. Eu diria que dentro do seu conhecimento, você falasse aqui para os nossos convidados da plateia, que medidas as empresas e as autoridades podem adotar para combater a entrada de produtos ilegais e não conformes no mercado e que afetam a competitividade justa. A iniciativa privada, ela pode contribuir? Boa pergunta. Acredito que uma das respostas é o próprio evento, né? A discussão ela está muito rica, né? No dia de hoje, acredito que vai se estender pelo dia de amanhã. E acho que é o primeiro passo, a própria instituição, Inmetro, ele vinha aqui de peito aberto e ouvir, né? Ouvir as demandas e reclamações do dia a dia de quem realmente faz acontecer, que é quem produz no país. Então, acho que esse já é um bom e excelente caminho. E pegando tudo que foi discutido hoje aqui, e a gente tem sofrido muito no dia a dia, algumas melhorias que precisam urgentemente ser feitas em algumas questões de regulamentações, né? Pegando também para o nosso mercado, hoje na questão de balança rodoviária, e acho que balanças em gerais, né, ela não tem uma regulamentação que fala de célula de carga. E acho que amanhã é um tema, não quero polemizar hoje para não atrapalhar a apresentação amanhã, mas é um ponto bem crítico e isso faz com que a competição ela fique, muitas vezes, não da forma mais justa possível no mercado. Então, pensar e discutir junto ao setor privado e aos órgãos públicos de como é que poderia ser revisto isso e atualizado para que todo o recurso e investimento que uma indústria faz no seu produto, ele tem que atender os requisitos para homologação e ele, obviamente, é colocado alguns itens e a célula de carga é um item muito importante no conjunto balança, né? Então, como que no futuro a gente vai conseguir regulamentar isso e como vai ser a supervisão disso? Porque um fabricante determina que pode ser utilizado 2, 3 modelos de célula de carga, depende de cada fabricante. E como é que nós vamos ter essa supervisão no futuro? Como é que nós vamos garantir que em algum atendimento técnico, uma permissionária, não trocou e não mudou as características daquele equipamento e bem ou mal a marca, que foi a que fez a verificação inicial, está lá na estrutura das vigas da balança, está lá no indicador de peso,
Muitas vezes a célula de carga não é a célula de carga recomendada e validada. Então esse é um ponto que eu vejo de desafio aí para a gente discutir. E o que já foi também comentado é algumas linhas que são uma demanda muito grande do mercado na questão da pesagem dinâmica, né? Nós, na pesagem dinâmica, a gente acaba tendo uma experiência mais somente na linha das balanças de fluxo, e tivemos no passado na linha das balanças ferroviárias dinâmicas, mas na balança de fluxo hoje a gente está vendo, porque os processos eles estão cada vez mais rápidos, e muitas vezes a balança de fluxo ela é necessária para fazer o atendimento do controle de transferência de uma pesagem de uma empresa A para uma empresa B. Muitas vezes um armazém já está ao lado de um terminal ferroviário, a transferência dos grãos é via balança de fluxo. E ter que fazer, de repente, uma repesagem em balança rodoviária para fazer essa questão da comercialização gera um impacto muito grande na operação. Então, isso a gente, puxando assim das questões de deixar o mais justo possível a questão é como a gente criar os padrões para isso e ter a questão das homologações, né? Acho que tem que ter regulamentação disso, e é um ponto a gente seguir discutindo. Mas esse primeiro passo, e já é o oitavo ano, né? Sétimo. Então acredito, é o nosso primeiro e será o primeiro de muitos, né? A gente foi muito bem recebido e aprendemos muito aqui. Então a ideia é, acho que essa discussão, essa troca de experiências e principalmente abrir, né, a questão de ter o feedback do que está acontecendo o Inmetro, aceitar esse feedback de uma forma bem aberta, eu acho que é um ponto muito importante, assim, para que a gente consiga seguir atendendo aí de fato na prática essas demandas que estão vindo aí de forma bem contundentes, né? Obrigado, Luiz. Sua intervenção foi muito interessante e eu tenho a certeza, né, nossa coordenadora aí, o Gerson, que esse assunto de células de carga vai ser bem debatido amanhã, né? Pelo menos eu tenho acompanhado a programação. Com certeza. E gostei muito quando você falou que estará presente nas próximas também. Seja sempre muito bem-vindo. Venha trabalhar com a Remesp, a gente tem muita coisa interessante para oferecer para a comunidade industrial, a comunidade de serviços de todos os estados, não só de São Paulo, mas para todo o Brasil. Vou fazer uma pergunta agora dirigida ao Paulo, da Metroval, uma pergunta um pouco mais específica. Qual é a sua impressão, Paulo, do novo modelo regulatório? Temos aí o Marcelinho que pode depois nos ajudar nesse entendimento. Então, qual é a sua impressão no novo modelo regulatório do Inmetro, da utilização da autoavaliação da conformidade / declaração da conformidade como alternativa à verificação inicial dos instrumentos? Paulo. Bom, se eu fosse dar essa resposta antes do início desse evento, eu daria outra resposta. Mas eu já aprendi muita coisa. E eu percebi que o que pode ser algo extremamente relevante para meu setor de atividade pode não ser para outro. Eu até discuti com a Daniela mais cedo aqui, conversamos, aonde para o meu setor eu considero a autoverificação, a autoavaliação de conformidade uma coisa que muito delicada. No setor de óleo e gás, para você ter uma ideia, o erro de 1% na medição em um ano em royalties são 15% do valor do petróleo que é pago ao governo. Então, se tiver 1% de erro, a diferença é 1 bilhão. Então, e a quantidade de pontos de medição não é tão grande quanto a quantidade de balanças que se coloca no mercado. Quando o senhor presidente do Inmetro falou que teve 80 milhões de selos falsos, isso é outra realidade. Então, eu acho que a autoavaliação para quem produz produto de massa
é extremamente necessária, porque é irrelevante, porque o resto não é que vai fazer a autoavaliação, ela não vai fazer nada. Então, ela vai entregar produto falso para o mercado e vai vender. Então, e quem faz a coisa certa só tem um custo adicional, que é gerir toda essa situação. Já no nosso caso, eu acho que é extremamente válida a manutenção da verificação inicial, ao invés da autoavaliação e de conformidade, pela seriedade individual de cada produto. Ou seja, se eu colocar sistemas de medição no poço onshore ou offshore, uma autodeclaração mal feita, e ela não conseguir ter fiscalização adequada, isso passa a ser um problema gigantesco. Então, eu acho, então, para o setor que aqui se apresentou, foi muito bem colocado, não vou comentar porque não é o meu setor. No nosso setor, ela é importante porque ela gera maior agilidade, menos burocracia, menor custo, menor tudo. Mas sem a vigilância de mercado, ela não passa. Ou seja, é uma combinação, é um balanço. Nós temos que, sim, autorizar as empresas a fazer autoavaliação com uma fortíssima vigilância de mercado. Se isso for instituído, eu não vejo nenhum problema. É isso. Paulo, muito interessante essa sua colocação. Esse será o nosso próximo, serão os nossos próximos trabalhos, né? Trabalhar com esses pilares importantes, em especial de vigilância de mercado. No nosso Fórum Paulista de Infraestrutura da Qualidade, a gente tem iniciado um trabalho relacionado a isso. Inclusive, vamos ter uma reunião agora na sexta-feira do Fórum Paulista de Infraestrutura da Qualidade, que reúne pelo menos 15 das grandes entidades que trabalham com capacitação profissional, metrologia, normalização, a BNT, a REMESP, o IPEM, a USP, todos estão envolvidos nesse trabalho. E o nosso grande desafio é trabalhar para essa vigilância de mercado. E eu não vejo vigilância, né, estamos aqui com os colegas dos IPENs e dos órgãos delegados, eu não vejo vigilância sem a gente ter ferramentas como os celulares, né, para nos ajudar a fazer isso. É humanamente impossível. O IPEN não vai conseguir, Metro não vai conseguir, rede metrológica, ninguém. Nós temos que atuar juntos. E com essas ferramentas importantes que hoje nós temos disponíveis. Nós só precisamos organizar essa ação e acredito ser muito importante para todos nós. Mas eu não vim aqui para falar, eu vim aqui para perguntar. Então, o nosso próximo convidado a responder uma pergunta específica é o nosso colega Ricardo Rodrigues, da Continental Automotiva. E a pergunta é a seguinte: qual o papel da colaboração entre o setor privado e instituições públicas na harmonização dos padrões de metrologia para facilitar o comércio e reduzir barreiras? Ricardo, essa é a minha pergunta. É possível você nos responder? Não é uma pergunta tão fácil, mas eu vou tentar. Talvez eu responda essa pergunta partindo do específico para um conceito geral. O específico é o que nós estamos fazendo no momento, e aí eu respondo de uma maneira mais ampla no final. Por volta de 1 ano e meio, nós fizemos uma comparação detalhada entre todo o sistema do começo ao fim de cronotacógrafos no Brasil com o que se tem de melhor na Europa. E basicamente sistemas desenvolvidos e praticados na Alemanha. E vimos que a gente estava e ainda está com o sistema vigente alguns passos atrás. Bom, esse foi o problema identificado. A partir disso, a
A gente olhou, bom, o que nós, como uma organização que está presente na Europa e que está presente no Brasil, podemos influenciar para trazer essa tecnologia, ou para melhorar essa tecnologia, aqui para o nosso país. Fizemos essa análise comparativa e começamos a mergulhar na nossa cadeia metrológica. Não olhamos só para o nosso produto, eu já disse, o nosso produto migrou para um conceito completamente digital, mas olhamos também para toda a cadeia. Recentemente, pegamos 10 representantes dos nossos colegas da Ampes, inclusive o presidente e vice, levamos essas pessoas para a Alemanha, para eles olharem o que tem de melhor lá, para conhecerem todo o sistema metrológico. O convite para o Inmetro e para o IPEM fazer essa visita também foi feito, pode ser que a gente consiga isso aí ao redor do mês de maio do ano que vem. Bom, trouxemos para cá, estamos indo para um sistema hoje, e aí eu digo, a importância da formação técnica no Brasil, né? Com os nossos engenheiros, a gente desenvolveu um sistema que nos coloca um patamar acima do hoje disponível na Europa. O sistema está pronto, temos compartilhado com os nossos colegas do Inmetro, com o IPEM, principalmente o IPEM São Paulo, discussões detalhadas, inclusive a chance de que esse sistema seja apresentado num projeto, numa apresentação mundial sobre inovações para cidades, né, para a melhoria da mobilidade. Provavelmente isso aconteça também o ano que vem. E aí, estamos no momento que a solução está pronta. Agora, o grande desafio, e parece ser o maior deles, porque a técnica nós dominamos, os institutos dominam toda a parte de metrologia, os colegas da Ampes dominam a operacionalização dos testes. Como é que a gente coloca a tecnologia para funcionar no dia a dia? Como é que a gente regulamenta? Como é que nós trabalhamos com a parte de proteção de dados? Falamos hoje de fraude nos sistemas de metrologia. Esse sistema está sendo testado, a gente chama dos testes negativos, né? A gente às vezes é muito otimista, sempre faz os testes positivos. Estamos fazendo os testes negativos. Olha, onde a fraude pode penetrar esse sistema? E trabalhando para que isso não aconteça. Então, nós como empresa privada, aí eu entro para a resposta mais ampla, conhecemos a tecnologia e temos os nossos parceiros que conhecem a demanda do dia a dia. Onde entra a colaboração? E foi a minha pergunta para o presidente Márcio do Inmetro. Qual é o espaço, ou como é que a gente aperfeiçoa a colaboração entre o público e o privado? Sem que a lei da concorrência seja prejudicada, sem que as leis de proteção de dados sejam prejudicadas. Esse é o grande desafio que a gente tem no momento. Então, a tecnologia está disponível, todos conhecem o seu sistema, a sua área de atuação em detalhes. O que a gente precisa é de desburocratização, agilidade, para que essa tecnologia migre e seja implementada no nosso dia a dia. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Pois não. Ô Ricardo, e como é que você pensa, o que é que vocês pensam assim, da convivência desses novos tacógrafos, desses novos cronotacógrafos que hoje chegam a guardar até 90 dias na memória dele as informações do veículo, como também transmitir essas informações instantaneamente para as empresas, né? E os cronotacógrafos antigos, que a gente tem lá o disquinho, né? Que são estão bem fora do mercado, vamos dizer, estão bem fora da atualização que hoje vivemos nesse mundo digital. Como é que você vê essa convivência desses dois tipos? Talvez a gente pudesse também ampliar essa discussão, ela vai bem mais longe, sobre o tema de necessidade de renovação de frota.
principalmente pesados. Quando a gente fala de descarbonização, hoje a gente tem aí ao redor de 400, 500 mil veículos que, se a gente tirasse do mercado, ir para a eletrificação significaria muito pouco perto disso. Nós precisamos conviver, não tem como. Então, nós temos uma frota de pesados ao redor de 2,7 milhões, sendo 500 mil de veículos muito antigos e sendo, eu diria aí, mais da metade de ainda tacógrafos que nós chamamos de mecânicos. Então, é um caminho. O sistema que nós trazemos, ele atende, sem dúvida, muito melhor os tacógrafos digitais, mas ele também contempla os tacógrafos mecânicos. Porque ele não é só pelo produto, mas também pelos sistemas de calibração e verificação. Então, talvez se eu tivesse que classificar, digital é 100%, o eletromecânico ali 90%, e o mecânico se concentra basicamente na parte de calibração e certificação. Tá? Então, é uma convivência que nós vamos ter que ter. Esperamos que o assunto renovação de frota saia de fato da pauta e a gente consiga migrar de fato para caminhões mais novos, veículos mais novos, que emitem menos, e claramente o nosso sistema também de calibração e certificação de cronotacógrafos pode ser aperfeiçoado. Obrigada, eu sou o Celso Scaranello, né? Aqui. Desculpa, o Celso teve uma urgência, já está voltando. Então, vou tentar incorporar o meu coach. Ricardo Sampaio, à minha esquerda, eu gostaria de dirigir uma última pergunta para você aqui da mesa, e depois eu vou abrir as perguntas para as pessoas que já se demonstraram a interesse. Hoje discute-se muito o tema da infraestrutura da qualidade. E temos casos de sucesso em empresas que já adotaram padrões de excelência da qualidade e contribuíram para a sua vantagem competitiva. Dentro da Coima, como está sendo tratado esse tema e se você teria algum exemplo para compartilhar? Sim, bom, vamos lá. A primeira coisa que um CEO precisa realmente entender é que o custo da qualidade é o que mata a empresa por vários motivos. Mata pela imagem, mata pelo retrabalho, mata pela insatisfação interna, pelos conflitos que isso gera para a solução dos problemas. Então, eu venho de empresa, e na Coima eu estou aplicando isso, em que a qualidade era vamos dizer assim, o foco a todo instante. Então, para que a gente tenha um bom nível de qualidade, que a gente tenha um bom nível de assertividade, para que as pessoas façam aquilo que tem que ser feito, a gente conta muito com a parte de metrologia. Não tem como uma área de qualidade ser muito efetiva se não tiver um apoio forte de todos os níveis de metrologia, sejam de pesagem, verificações dimensionais, sejam até mesmo de outras grandezas físicas e químicas, mas a qualidade, essa estrutura de qualidade tem que ser a todo momento o foco da empresa. A qualidade, ela simplesmente transforma o seu produto num produto confiável, num produto competitivo, diminui custos, diminui desperdícios se bem trabalhado. Então, eu vejo a estrutura da qualidade como sendo um complemento da vantagem competitiva. Não tem como desassociar. Você não consegue ser competitivo com um produto ruim por muito tempo. Você até que você começa a ter muito custo, muito trabalho, muito impacto na sua imagem. Então, falando especificamente daquilo que nos quer dizer de metrologia ou instrumentos, sem dúvida nenhuma, a cada dia os equipamentos estão ficando cada vez mais complexos, com mais demandas, com mais inovações, e os equipamentos, os instrumentos, têm que evoluir nesse sentido também. A gente busca muito por inovação em formas diferentes de controle de qualidade, em formas diferentes de monitoramento do sistema da qualidade, para que a gente tenha a garantia perfeita de uma qualidade segura. E experiências de outras empresas, eu já tive situações em que pesar uma peça por micros, gramas que ela tivesse, fazia diferença no processo produtivo. Porque eu poderia identificar se aquele peso estava com uma variação muito acima, que poderia significar um desajuste na máquina e um problema na peça, na estrutura da peça. Se ela tivesse muito mais pesado ou menos pesado. E para isso eu tive que ter uma balança extremamente bem produzida, bem calibrada, para me dar essa diferenciação, para me dar esse alerta. E a evolução disso tem sido no seguinte aspecto: essa balança está começando a ser conectada com a máquina.
que a gente chama de indústria 4.0, ou qualquer outra que seja a denominação que se dê, para dizer o seguinte: para o processo agora, não continua produzindo, você vai perder material e você vai gerar uma peça com problema. E sem dúvida nenhuma, eu preciso de algo muito bem feito, calibrado, preparado por um parceiro, como por exemplo as projetoras de balanço, e que entendam essa necessidade do negócio, que entendam que isso precisa ser extremamente preciso e precisa me dar as opções de conexões com equipamento mais vamos dizer assim, de produção que não tem, por fim, esse controle. Então, eu vejo isso nos nossos aspectos de controle, de manutenção da competitividade da empresa, extremamente essencial. Não sei se eu respondi, ou se a gente pode avançar um pouco mais no assunto, mas de tudo que a gente está falando aqui em termos de instrumentalização, que é aquela questão que a gente falou, o produtor ele ser muito bem preparado para fazer a primeira verificação, entregar um produto extremamente calibrado, é essencial para qualquer empresa controlar a sua qualidade. Obrigada. Valeu. Bom, então agora, não briguem, a gente vai selecionar as pessoas. Quem gostaria de contribuir com a pergunta? Então, eu gostaria que você identificasse nome e empresa. Fechado. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Anderson, eu sou da EPPRO Soluções, sou uma empresa de consultoria do Rio Grande do Sul, no Grande Porto Alegre lá, mais especificamente em Gravataí. E a minha pergunta é mais localizada, dirigida a Luiz Eugênio Jung da Saturn, empresa que eu conheço, bastante renomada lá. Parabéns pela presença aqui, Luiz. Você levantou um tema ali em relação ao tempo de resposta para os clientes finais, o pessoal que tem as balanças lá. Obviamente que o nosso foco é deixar o cliente muito bem atendido, né? Então todo mundo busca isso, a satisfação do cliente. Pelo menos até onde eu sei, conheço a tecnologia que a Saturn trabalha, tem umas células de carga com tecnologia alemã, salvo engano, não lembro especificamente qual é agora, mas como conciliar, minha pergunta é essa, como conciliar essa tecnologia que a Saturn usa, sendo que ela demanda uma mão de obra especializada, muito específica, e essa rapidez, sei lá, um cliente está a 600 quilômetros da Saturn, e aí o cara no meio da safra lá, minha balança parou de funcionar. Mesmo que ela tenha uma garantia estendida, salvo engano, são 15 anos, pode me corrigir, por favor, como que situação fica o cliente, né? O cara está a 600 quilômetros, e aí ele, me parece, não vai ter muitas opções para recorrer, a não ser a própria Saturn. Então, qual é a estratégia de vocês para conciliar esse tempo de resposta com uma tecnologia de ponta para deixar o cliente satisfeito e deixar ele muito bem atendido? Obrigado pela pergunta. Até esclarecer, na verdade, quando independente da célula de carga que está sendo usada, a nossa briga atualmente hoje, tudo é certificado digital, todos os documentos a gente assina digitalmente. E para fazer uma intervenção em uma balança rodoviária, seja a fábrica, como uma permissionária, ou uma assistência técnica que tem como permissionária a possibilidade de fazer o atendimento, hoje a gente não pode acessar remotamente uma balança e identificar e fazer alguma intervenção nela, porque tem a questão metrológica que tem que seguir os lacres. Fisicamente. Então, é um desafio, não vejo tão fácil de resolver este problema, mas hoje, com a questão que a gente vê aí de blockchain, de toda a rastreabilidade de informação e dados, eu acho que é um caminho que tem que ser discutido, porque já chegou em muitas coisas. Hoje, o próprio dinheiro já não é mais dinheiro, né? Já é a questão digital. E então, é um desafio, e não só para quem fabricou a balança, mas, por exemplo, um cliente ele pode ter um contrato de manutenção com uma outra empresa, mas poder também dar esse nível de serviço, porque é uma demanda dos clientes, né? O cliente ele precisa justamente, ele está no meio de uma safra, a 600 quilômetros, de uma base de uma assistência técnica, e ele precisa de uma intervenção. E muitas vezes se pode resolver de uma forma remota. Claro, muitas vezes vai precisar passar o caminhão com peso padrão,
Mas é um desafio, é uma discussão e é a evolução. A gente está vendo o dinheiro ser digital, nossos documentos ser digital, e nós ainda estamos na era do lacre, do fisicamente. Então esse é o desafio que eu quis colocar, né? E não só na questão de proteção da tecnologia do fabricante perante ao mercado. Obrigada, Luiz. Obrigada, Anderson. Próxima pergunta de outras pessoas. Por favor, dirige-se. Boa tarde, meu nome é Igor Jimenez, sou da Texan Group, sou o CEO da Texan Group. A minha pergunta vai para o Ricardo Rodrigues. A Texan é uma empresa focada em inovação, transformação digital, principalmente em quebrar alguns paradigmas, né? Um dos nossos segmentos é o agronegócio, modelos disruptivos e também focados em modelos para metrologia. O que você e o Luiz disseram muito me fez pensar em uma necessidade de um agrupamento de novos modelos, porque temos as informações distribuídas em vários locais e muitas das vezes sem tecnologia associada, né? E eu vejo que se associarmos isso a um modelo com uma inteligência artificial, com modelos novos de processos, a gente conseguiria apresentar diferentes inovações para todos os segmentos. Essa é a minha pergunta, Ricardo. Você concorda com isso? Você tem uma visão assim? O Luiz falou muito bem há pouco sobre isso. Nossa demanda são esses produtores de 600 quilômetros. A gente tem que fazer uma manutenção em silos. Perdão, mas é o Ricardo aí. Tá bom, Luiz? O Luiz já respondeu bem, né? Se quiser isso. Igor, o ponto que você traz é o problema que nós estamos vivendo no dia a dia. Eu vou expandir um pouco. Não sei se você se lembra na minha apresentação, veículos comerciais, aftermarket, que é a reposição, e soluções da mobilidade, em geral. Então, hoje, nosso portfólio de clientes vai de montadora, e aí eu expando para soluções da mobilidade, bancos. Então, hoje o banco financia um veículo, ele quer saber, a partir de dados coletados desse veículo, se o dono daquele carro tem risco de pagar ou não o financiamento. Ao invés dele esperar ele não pagar e ter que lançar nos resultados como provisão, ele faz uma análise preditiva, a partir da coleta de dados, forma de direção e uma série de outras variáveis que ele combina, e avalia o risco daquela pessoa não pagar o financiamento, e ele faz uma aproximação antecipada. Olha, estou vendo que aquilo que você disse quando assinou o contrato de financiamento comigo não bate muito. Qual é o problema? E aí você consegue antecipar um risco. Você pode imaginar o quanto de inovação, de inteligência artificial tem por trás disso. Começamos a atuar também na agricultura. Você mencionou a agricultura. Temos parceiros super competentes que desenvolvem, que conectam esses pontos, esses modelos de negócios diferentes, mas também já enxergamos algumas limitações de desenvolvimento de tecnologia, que a gente já tentou parceria com diversas startups, e, bom, estão nos pedindo para fazer uma sexta, fizemos 5, as 5 não deram muito certo, mas faz parte. Quem trabalha muito com startup faz isso, não dá certo na 9ª, na 10ª vai dar certo e pode ir muito bem. E alguns projetos que a gente tentou desenvolver com startup, a gente teve que levar para fora. Por exemplo, um projeto de alta tecnologia, de roteirização automática, tivemos que levar para Singapura porque nós não encontramos o know-how de desenvolvimento no Brasil. Talvez, se a gente tivesse se conhecido antes, a gente poderia ter te perguntado, e quem sabe a gente possa colaborar
nessa área. Então, o problema que você coloca é o problema que a gente está vivendo no dia a dia e estamos abertos a ouvir potenciais soluções para a nossa problemática, que no fim é o problema da mobilidade aqui na nossa cidade e no nosso país. Obrigada. Temos 2 perguntas. Depois o Marcelo. Tem uma pergunta mesmo, só um minutinho. Tá, eu sou o Braulio, sou chefe de gabinete da Unimec, que é um órgão delegado do Inmetro, e vira e mexe, o nosso presidente é convidado para entrar em eventos, né, do novo momento que o Maranhão está vivendo, que é o cenário do setor de óleo e gás do Maranhão, com a possibilidade já de uma exploração de petróleo na área dos lençóis maranhenses, já com o Instituto Petrobras, e também com a implantação agora da ZPR, né, que é da Zona de Processamento de Exportação, e a confirmação de uma empresa do Texas Oil Group, né, que vai fazer refino de 30 e 50 mil barris por dia. A pergunta que eu faço é para o seu Pablo Fioretta, né, da divisão de óleo e gás da Metroval. Como é que funciona essa questão de, como é que esse olhar metrológico, né, dentro desse setor de refinaria, petróleo e gás, lá para o Maranhão, porque eu não conheço. E no caso desses equipamentos de medição, no caso das bacias, né, da exploração, existe alguma fiscalização do Inmetro lá no Rio de Janeiro, né, no caso no equipamento de vocês? Como é que é essa relação do Inmetro, né, que seria, né, com esse momento novo? Para a gente é muito novo isso, né? Bom, boa tarde. Na verdade, a legislação para isso é nacional, né? Então, ela é tão ampla quanto o Brasil e ela é derivada na origem da Organização Internacional de Metrologia Legal. Então, isso aí é regulado pela portaria conjunta da ANP e Metro. O nosso amigo Marcelo aqui, né, é o professor disso aí. Mas o que eu puder ajudar nesse sentido é dizer que a fiscalização ela parte desde o início na aprovação do projeto de exploração por parte da ANP e depois ela, na portaria conjunta, liga a metrologia legal aos sistemas de medição que serão utilizados para isso. E aí depois a fiscalização é contínua e tem seus prazos para calibrações, verificações e tudo mais. Isso respondendo de uma forma bem simples, mas é uma coisa já absolutamente regulada. Bom, muito obrigado. Então. Obrigado. Agora, o senhor Marcelo Moraes. Obrigado, Dani. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta exatamente, mas eu queria só fazer um comentário sobre as falas dos senhores e eu achei bem interessante. A gente está falando muito em digitalização, vários níveis, e aí o Luiz comentou até a questão de possibilidade de acesso remoto numa balança. Isso realmente hoje é proibido, né? Não é possível, mas não pode ser. A regulamentação não pode ser um entrave a esse tipo de desenvolvimento. Acho que ao longo do dia de amanhã a gente ainda vai falar mais sobre essas formas de atuação, sobre algumas formas que a gente precisa melhorar no controle metrológico. O que eu queria deixar, né, de sugestão, né, para os senhores aqui, para todo mundo refletir de hoje para amanhã, primeiro, na questão da digitalização, a gente trabalha, eu estou vendo que isso é um assunto transversal, naturalmente, está sendo discutido. Não é um problema, se tratando de metrologia, não é um problema brasileiro, é um desafio mundial, a digitalização da metrologia, né, da metrologia legal também não é diferente. Então, mas a gente acho que tem um grupo bem forte aqui, capacidade de discutir esse assunto. Já falo uma coisa que a gente vai ter dificuldade, que já foi falado aqui até durante o diálogo com o setor produtivo, que é infraestrutura, TI, recurso, né? Então, a gente vai ter que conversar, eu tenho conversado com os senhores, o Ricardo, né, o Jefferson tem conversado com a gente também sobre as soluções, né, para crono. Vamos avançar nessa conversa, conforme o presidente falou,
e aí ver como a gente pode ter esse suporte, esse aporte de recursos, né, das empresas na infraestrutura da qualidade aqui do governo. Né? E um outro ponto também, que foi mencionado pelo Celso no início, e eu guardei, foi da liberdade econômica. A gente vai falar bastante amanhã de mudança de controle metrológico, de modernização, e a gente não pode perder isso de vista também. Nós estamos hoje, né, sob a vigência de uma lei que trata isso, que é a Lei de Liberdade Econômica. Né? E isso acho que tem muito a ajudar as empresas, mas também vai exigir maturidade de muitas empresas. E aí é aquilo, quem está aqui é aquela coisa, já está chovendo no molhado, quem está aqui está ciente disso. A gente vai ter que criar, né, uma cultura que eu estou vendo que ao longo dos anos tem tido um crescimento exponencial, isso é ótimo. Né? Então a gente vai poder trabalhar com isso com muito mais objetividade e afinco. Então eu queria só deixar essa mensagem, não sei se tem mais alguma pergunta, Dani, mas não é nem uma pergunta ou uma provocação, mas é basicamente um aceite às ponderações e aos comentários dos senhores, né, da parte do Inmetro, de que a gente estamos convergindo na ideia de buscar soluções para esses problemas, mas essas soluções não vão vir do Inmetro, elas não vão vir do Marcelinho, não vão vir da equipe. Nós vamos construir isso com vocês, né? E aí, dentro das possibilidades que nós temos e do conhecimento de vocês, a gente vai encontrar soluções que pelo menos reduzam os danos, as dificuldades que vocês têm no dia a dia das suas empresas. Tá? Era isso, Dani. Obrigado. Na verdade, ele falou ali no pé ali que sugere um comitê da remessa para digitalização. Ele não quis falar, entendeu? Né? Então, o senhor Gerson, fica aí a gente discutir um subcomitê de digitalização, convidando as pessoas que estão aqui, que eu acho que poderia ser um ponto de partida para a discussão e com grandes frutos aí, né? Mas aí eu vou deixar para depois vocês falarem. Ô Dani, eles falaram de muitos temas aí, né? E todos esses temas que eles falaram, eu posso afirmar que a Remesp tem discutido isso tanto no Comitê de Metrologia Legal como nos subcomitês, né? Então já fica o convite a todos, né? Não só da mesa, mas todos que estão aqui, para que participem conosco, né? Porque vale ressaltar, inclusive, que o Inmetro participa de todos os nossos comitês e subcomitês, tem um representante do Inmetro. Então, acho que não há canal melhor aí para a gente colocar em prática tudo que está sendo falado aqui. Tá bom? Obrigado. Senhores, eu vou agora encerrar o painel e passar novamente para o senhor Celso. Vamos encerrar então. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação. O professor Celso vai entregar a lembrancinha do evento e vamos lá fazer a foto oficial. O senhor quer dar alguma palavra também, professor? Nós já vamos para o nosso coquetelzinho, vai ser uma pequena confraternização. Eu queria apenas, primeiro, agradecer a Daniela, porque me substituiu no momento de urgência. Eu fui lá fazer as despedidas com o nosso presidente, Márcio Brito. Ele ficou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeceu bastante, viu, Marcelo? A Remesp, mas nós temos que agradecer ao Inmetro, a pessoa do Marcelo, que tanto nos ajudou, né? Nossos colegas. E eu queria fazer um agradecimento especial a essas 4 pessoas maravilhosas, fantásticas, que estiveram aqui com a gente, falando um pouco sobre as suas empresas,
respondendo questões importantes. E essa é uma prática que eu acredito, né, Daniela, você que é a nossa coordenadora, deva continuar. Tem muitos CEOs aqui que ainda não sentaram. Já fica aqui o convite para vocês se candidatarem, porque é uma alegria poder receber pessoas tão importantes na condução dos seus processos, das suas indústrias, nas suas empresas. E hoje aqui nós tivemos o prazer de estar com o Ricardo Sampaio, da Coima, o Ricardo Rodrigues, da Continental Automotiva. Eu não sei porquê, mas eu falo Corporation toda hora. Mas é automotiva, né? Queria agradecer ao Paolo Fiordetta, que também nos trouxe muitas informações importantes. E também agradecer ao Luiz Eugênio Jung, que veio lá do Sul. Não é fácil hoje participar de eventos presenciais, mas a Saturno nos brindou com essa visita, assim como brindou o pessoal do interior de São Paulo, né? A viagem é longa, não é fácil. Então, gente, hoje nós estamos encerrando esse Metro Legal na sua 7ª edição e no seu primeiro dia. Amanhã teremos mais uma jornada com muito trabalho interessante, muitas informações interessantes, e eu aproveito para convidá-los a estarem conosco nesta próxima, amanhã, quarta-feira, onde muitas pessoas vão também trazer muito conhecimento, muitas informações importantes sobre o mundo da metrologia legal. Então agora, vocês viram aqui vocês conseguiram capturar aquele QR Code que fala... Dá para colocar novamente? Já colocou. Esse aí. Capturem com seus celulares. Eu queria ver vocês dentro da nossa metrologia, da inteligência artificial, do Metrologino, no WhatsApp da Remesp. Ali vocês vão poder fazer perguntas sobre metrologia. E não adianta falar de coisas que não seja do mundo da metrologia, porque ele só vai responder coisas da metrologia, do mundo das calibrações, do mundo dos instrumentos. E esse é o Metrologino, que é uma ideia muito antiga. Para vocês terem uma ideia, isso é tão antigo que a minha ideia na época na Remesp era fazer uma revistinha, tipo o gibizinho, falando das coisas importantes da metrologia na forma de um gibi. O tempo foi passando, a gente não avançou, e hoje tem a inteligência artificial. É muito divertido. Da mesma forma como eu pedi para vocês entrarem no canal Dia a Dia da Metrologia. Está na primeira página, na homepage da Remesp, e lá vocês vão poder receber notícias em primeira mão do Inmetro, da Remesp, sobre treinamento, enfim, tudo que a gente faz e as outras pessoas fazem de forma importante. Por exemplo, falou-se balanças rodoviárias, balanças de pesagem de animais. Se quiserem postar ali, por favor, vai ser um prazer muito grande levar esse conhecimento para todo mundo que faz parte do nosso canal. Minha gente, eu agradeço demais a presença de vocês hoje, agradeço muito a presença dos nossos colegas CEOs aqui, e vamos para o coquetel, né? É assim que eu tenho que transmitir aqui, ou é você que vai falar sobre o nosso coquetel? Patrícia. Pode falar. É claro. O coquetel será um pouco diferente esse ano, porque devido a algumas normas não poderemos oferecer-lhes bebidas alcoólicas. Mas será um bom coquetel. Vamos encerrar então? Eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Nós íamos fazer esse evento para poder ter um coquetel dentro do Senai. Né? O Senai ia nos receber, como sempre recebe para os nossos eventos, principalmente na área de alimentos. Aí falou, não, vamos no CREA, porque lá a gente consegue fazer o coquetel. Vamos fazer o coquetel, só que bem light, sem nada de bebida alcoólica. Nos perdoem, mas é uma regra da casa e a gente sempre procura respeitar aqueles que nos ajudam. Né? E o CREA é uma entidade que nos ajuda sempre. Então, vamos ao coquetel. Patrícia, tem mais alguma coisa? Foto oficial, por favor.
encerrar o dia de hoje. Esperamos revê-los amanhã, no segundo e último dia do Metro Legal 2024. Espero que tenham aproveitado todo o conteúdo de hoje. Até amanhã. Bom coquetel a todos. Vamos fazer a foto?